Formar sua reserva de emergência é uma das principais coisas que você tem que fazer para não ser pego de surpresa. E nesse vídeo eu vou dar as 5 principais dicas de como formar sua reserva de emergência de uma forma mais fácil. E sem a dica número 5, vai ser muito difícil você conseguir cumprir todas as outras. Então fica até o fim desse vídeo. Eu sou Israel, criador do canal Rael Invest, e se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo novo. Bom, a reserva de emergência é aquele dinheiro que você precisa ter para se prevenir, e formar ela faz parte do processo de ter uma vida financeira saudável e não ficar passando perrengue toda vez que o imprevisto acontecer. E a primeira dica para você formar sua reserva de emergência é sobre como definir os seus gastos mensais. E essa dica ela é muito importante para que você consiga cumprir com a dica 2. Bom, para você definir seus gastos mensais, você tem que separar os gastos em 3 categorias basicamente. A primeira categoria são os gastos fixos, e dentro dos gastos fixos você vai considerar aquelas parcelas que o valor não muda ou que muda muito pouco de um mês para o outro, como parcela de carro, parcela de apartamento, condomínio, faculdade, escola. Então são os gastos fixos que você sabe que todo mês ele vai estar lá e vai ser sempre naquele valor. Você tem que definir também os seus gastos variáveis. E os gastos variáveis são aqueles que o valor muda de acordo com a frequência e a intensidade que você faz aquela atividade ou consome aquele produto. Por exemplo, compra de roupas, alimentação, gás também entra dentro de gasto variável, a conta de luz que pode alterar muito de um mês para o outro dependendo do seu consumo também entra dentro de gastos variáveis. Então você tem que considerar todos esses gastos junto com o terceiro tipo, que seriam os gastos extras. Então são gastos que você normalmente tem com lazer, por exemplo. Uma das funções do dinheiro é dar mais conforto e maior qualidade de vida pra gente. Então você tem sim que considerar os gastos com lazer. E após juntar todos esses gastos que você tem ao longo do mês, você vai ter uma base melhor pra gente começar a definir o valor da sua reserva de emergência. E vamos para a segunda dica, que é como definir o quanto deixar na reserva de emergência. Isso aqui é um pouco pessoal porque vai do quanto você se sente confortável com aquela quantia na reserva de emergência. Eu vou explicar. Tem pessoas que se sentem confortáveis tendo 1 ano do seu custo como reserva de emergência. Já outras se sentem confortáveis tendo apenas 6 meses do seu custo como reserva de emergência. E o que pode te ajudar a definir quanto você precisa ter? Um dos principais fatores é você considerar a sua estabilidade. Por exemplo, vamos supor que você seja um funcionário CLT e você tenha uma certa previsibilidade da sua receita todos os meses. Você tem um tempo bom dentro daquela empresa e você sente uma certa segurança. Esse é um dos casos em que ter 6 meses de reserva de emergência já seria um valor considerado bom para você se manter caso alguma coisa aconteça, caso algum imprevisto aconteça. Agora vamos supor que você trabalhe por conta própria e trabalhe como motorista de aplicativo, por exemplo. Nesse tipo de serviço, caso uma peça do seu carro quebre, caso você fique doente, você simplesmente não vai ter salário. E isso faz com que sua previsibilidade seja muito menor. Por isso você precisa ter uma quantidade maior de dinheiro na reserva de emergência. Aí você pode passar a pensar, e ao invés de ter 6 meses de reserva de emergência, você ter 1 ano do seu custo em reserva de emergência. Bom, vamos para a dica 3, que é sobre qual a característica do investimento para guardar a reserva de emergência. Aqui eu vou explicar um conceito bem simples, que é sobre o tripé dos investimentos. E esse tripé, ele se baseia na rentabilidade, na segurança e na liquidez. Dificilmente você vai conseguir encontrar um investimento que ele tenha uma alta segurança, uma alta liquidez e uma alta rentabilidade. Isso é praticamente impossível de encontrar. Sempre que você prioriza um desses quesitos, você perde no outro ou perde nos outros 2.
Então, para que a gente tenha um investimento bom para a reserva de emergência, nós temos que pensar primeiro na segurança do investimento, porque você não quer que daqui a um ano, 5 ou 10 anos, quando você precisar da sua reserva, você descubra que ela não está mais lá, que você simplesmente perdeu. Então tem que ser um investimento muito seguro. Em segundo lugar, vem a liquidez, e quando você precisa da reserva de emergência é porque, obviamente, aconteceu alguma emergência, e você não pode esperar 5, 10 dias para que você resgate aquele dinheiro. Então tem que ser um investimento que tenha uma liquidez alta. Assim, no momento que você precisar, você já consegue resgatar seu dinheiro. E por último, vem a rentabilidade. O dinheiro da reserva de emergência não é um dinheiro que tem que render muito para você ganhar mais dinheiro com ele. Não, é um dinheiro que você tem que deixar ele guardado para caso você precise em uma emergência. Então, não necessita de uma rentabilidade alta. Uma rentabilidade boa para a reserva de emergência é um investimento que renda pelo menos 100% do CDI. E não é difícil encontrar investimentos dentro dessas 3 categorias que eu citei, que inclusive essa é a dica 4. Mas antes disso, se você chegou até aqui, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para o YouTube te lembrar toda vez que tiver um vídeo novo. Bom, a dica 4 é sobre quais investimentos atendem todos esses quesitos que eu citei. Bom, eu vou citar aqui 4 investimentos que são bons para deixar a reserva de emergência. Investimentos seguros, que você consegue encontrar com liquidez alta, e investimentos que vão render pelo menos 100% do CDI. Então nós temos o Tesouro Selic, Fundo de Investimentos em Renda Fixa, temos também os CDBs e as contas remuneradas de bancos digitais. Para você começar a colocar sua reserva de emergência em algum desses investimentos, você precisa primeiro abrir uma conta na corretora e a partir dela você vai transferir seu dinheiro para esses investimentos. Eu vou deixar inclusive um link aqui em cima onde eu explico sobre as corretoras, como elas funcionam, inclusive cito algumas corretoras que não cobram nenhuma taxa para você começar a investir através delas. E a quinta e última dica é ter equilíbrio financeiro. E isso é extremamente importante porque sem o equilíbrio financeiro você não consegue cumprir nenhuma das outras 4 dicas. Então você precisa fazer com que seu custo de vida não seja superior ao seu salário. Muitas vezes é preciso viver um pouco abaixo do que você poderia, justamente para sobrar um pouco de dinheiro e você conseguir investir todos os meses para formar sua reserva de emergência. E nesse último ano nós vimos a importância de ter uma reserva de emergência, estar preparado para os imprevistos que podem acontecer. E uma dica importante aqui é você se pagar primeiro. Então, quando você recebe o seu salário, a primeira pessoa que deve ser paga é você mesmo. Então o compromisso em formar sua reserva de emergência ele deve ser altíssimo para que assim que você pegue o dinheiro, você já destine uma parte para a reserva de emergência e a partir daí você começa a pagar as outras pessoas, a partir daí você vai comprar sua roupa, comprar seu lanche e gastar com o que for necessário. Mas só assim para você conseguir, porque se você deixar para o fim do mês para guardar dinheiro, para colocar dinheiro na reserva de emergência, simplesmente não vai sobrar dinheiro e você vai acabar nunca saindo do ponto em que está. Inclusive, se você está formando sua reserva de emergência ou se você usa alguma dessas dicas, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual estratégia você está usando. Bom, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou dele, se alguma dessas dicas foi útil para você, já se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque assim o YouTube vai te lembrar toda vez que tiver um vídeo novo e toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!